Meu nome é Roberto Matheus da Costa, eu sou natural de Minas Gerais, Belo Horizonte, mas fui criado no Espírito Santo, na cidade de Baixo Guandu, que é onde eu resido atualmente. Eu sou adventista de 4ª geração por parte de mãe e 3ª por parte de pai. E cresci e fui educado na igreja, aprendendo com as lições das séries iniciais, das escolinhas, das escolinhas sabatinas. E fui crescendo e aprendendo da palavra de Deus, sendo educado na igreja adventista. Já atuei em vários segmentos da igreja, já fui evangelista, já fui obreiro bíblico, já fui co-portor evangelista, já fui aluno nos internatos, já fui aluno no EDESA, no Educandário Espírito Santense Adventista, e também, por último, me graduei em administração no UNASP, Campus São Paulo. No ano passado, no ano de 2013, exatamente no dia 30 de janeiro, eu tive acesso a um vídeo. Eu estava zapeando pelo YouTube e eu tive acesso a um vídeo que eu estava pesquisando sobre os jesuítas. Eu queria saber um pouco mais sobre essa ordem dos jesuítas, porque até então o novo Papa seria um Papa jesuíta e eu queria mais informações sobre os jesuítas. E zapeando pelo YouTube eu encontrei um vídeo denominado Jesuítas Infiltrados na IASD. E eu fui assistir esse vídeo. Ele tem por volta de 1h26, quase 1h30, para entender do que se tratava. E eu confesso a vocês que eu fiquei impressionado com as informações que eu obtive ali. E eu percebi que tinha alguma coisa errada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ali, alguns vídeos relacionados, eu vi que tinha um outro vídeo chamado Ecumenismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no dia 31 de janeiro de 2013, eu comecei a assistir esse vídeo. Ele é um pouco longo, eu comecei no dia 31 e no dia 1º de fevereiro de 2013, foi numa sexta-feira, eu terminei de assistir esse vídeo e cheguei à conclusão de que a doutrina da Trindade não era bíblica. Antes disso, um amigo meu da igreja, ele sempre procurou me mostrar que a Trindade não era bíblica, mas eu nunca aceitei. E eu mostrava para ele alguns textos tentando provar que a Trindade era bíblica, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia. E até surgiu um impasse entre nós e a nossa amizade, ela esfriou um pouco. Isso aconteceu em São Paulo no ano passado. Mas enquanto eu não descobri por mim mesmo, zapeando pelo YouTube, encontrei esses vídeos e tive essas informações, eu não me dei conta da situação em que a igreja se encontrava. Então o que eu fiz? Eu comecei a comprar muita literatura. Comprei literaturas católicas, literaturas da Igreja Adventista e comecei a pesquisar. Comprei o livro da Trindade, comprei um livro católico da Trindade também para comparar. Fui em todas as fontes e falei assim, não, eu tenho que estudar melhor. E eu peguei essa Bíblia, que é a Bíblia missionária, que é usada nas duplas missionárias, tem até o símbolo da Igreja Adventista. Eu peguei essa Bíblia e sublinhei no Novo Testamento todinho, eu li em torno de um mês, todo o Novo Testamento, e sublinhei todas as palavras Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Todas as palavras relacionadas a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo eu sublinhei. E eu descobri um fato interessante. Eu não encontrei nenhuma palavra se referindo a Jesus como Deus Filho e nenhuma palavra referindo ao Espírito Santo como Deus Espírito Santo. E eu falei assim, com certeza esse dogma da Trindade que diz que ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não é bíblico. Mas um fato interessante, amados, que veio a calhar com tudo isso, é que nós estávamos estudando essa lição da Escola Sabatina que fala sobre origens, do primeiro trimestre de 2013. E alguns dias depois de eu ter acesso a essas informações, estudando essa lição, eu percebi que a lição ela tocava no ponto da Trindade, na parte adicional de professores. Da 9ª lição, na página 115, olha o que ela diz. O desígnio de Deus é que o matrimônio seja uma representação da imagem dele, ilustrando a permanente unidade da Trindade, segundo a qual somos criados. Eu pensei assim, está comparando o casal criado por Deus, Adão e Eva, com a Trindade.
mas eles não deram nenhuma referência. E eu fui ao Espírito de Profecia. Eu peguei o Patriarcas e Profetas, e no capítulo da criação, que é o segundo capítulo, na página 45, olha que interessante informação eu descobri. O homem deveria ter a imagem de Deus tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai. Hebreus 1:3. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. E eu cheguei à seguinte conclusão: somente Jesus, somente o Filho de Deus é a expressa imagem do Pai. E nós fomos criados à semelhança de ambos. Mas não para por aí, queridos. Essa lição Origens, ela procurou defender a Trindade, especialmente nas partes em que falava sobre a criação do homem. Mas um dado interessante é que esse complemento da lição, que é o comentário de Ellen White da lição da Escola Sabatina, numa lição anterior, na lição 8, trazendo informações contrárias à posição da igreja com relação à Trindade, dizendo o seguinte, na página 50 dessa literatura oficial da igreja: há um Deus pessoal, vírgula, o Pai, e um Cristo pessoal, vírgula, o Filho. E eu pensei assim, não, está havendo contradição dentro da própria literatura da igreja. Mas aqui é a pena inspirada da senhora White dizendo isso. Na Review and Herald de 8 de novembro de 1898 ele escreveu isso. Mas não para por aí, na parte de segunda-feira desse mesmo comentário, da lição 8, olha o que foi dito. Cristo e o Pai estão trabalhando continuamente por meio das leis da natureza. E eu pensei, não, a divindade então não é 3 pessoas, como está sendo defendido pela igreja, são apenas 2. Mas não para por aí, queridos. Eu tive o cuidado de olhar na mesma lição, referente a esses comentários, na lição 8, o que era dito. E aí eu voltei na lição, eu já tinha estudado, mas eu voltei. E eu peguei na lição 8, e eu tive um impacto muito grande quando eu vi que na lição 8, a lição falando sobre Jesus, provedor e mantenedor, na parte de domingo, eles trouxeram a passagem de 1 Coríntios 8:6 e fizeram a pergunta: como Paulo descreve nosso relacionamento com Jesus? E citaram a passagem de 1 Coríntios 8:6, que diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, amados, eu cheguei à seguinte conclusão: a Trindade, ela não é bíblica. Eu comecei a pesquisar todo o Novo Testamento e não encontrei nada defendendo a Trindade. Os pouquíssimos textos, descobri que eles sofreram algumas alterações ao longo do tempo. Mas aí começou agora o Espírito de Deus trabalhar na minha mente, no meu coração, para que eu testemunhasse, eu confessasse essa verdade. E eu era ancião ordenado na igreja adventista da Alvorada, próximo ali ao NASP, Campo São Paulo. Eu tinha acabado de ser ordenado no final do ano de 2012, e isso foi no início do ano de 2013. E nós estamos agora em 2014, em maio de 2014. E quando eu me deparei com essas verdades, eu também recebi um material por meio do irmão Silas. Eu mandei um e-mail para ele, ele me mandou um material com vários slides. E dentre esses slides tinha um que falava sobre a sacudidura, e ali dizia que a sacudidura seria determinada pelo positivo testemunho da verdade. Muitos resistiriam a esse testemunho, e isso causaria a sacudidura no meio do povo de Deus. E aí numa sexta-feira à noite, antes do sábado, para o Espírito de Deus lutando comigo para que eu declarasse essas verdades, eu comecei a entrar num processo de angústia muito grande dentro do meu coração. Porque há 10 anos antes havia tido um mesmo problema na igreja, eu não estava lá, eu tinha chegado depois, mas eu soube que um pessoal foi expulso da igreja por causa da Trindade. Eu falei assim, meu Deus, se eu manifestar esse posicionamento, acontecerá a mesma coisa comigo. E eu comecei a entrar em uma angústia muito grande, comecei a chorar, e em um determinado momento eu estava sozinho em casa, eu fui ao banheiro e eu percebi que o meu rosto estava vermelho e as lágrimas rolavam, e a minha boca encheu de saliva, e eu fui 2 vezes ao banheiro, cuspi, lendo ali aquele material, aqueles slides,
sobre essa sacudidura. Então eu supliquei a Deus, eu me ajoelhei, supliquei a Deus que me desse força para manifestar essa verdade. E no sábado, pela manhã, na classe de professores, quando já estava uns 15, 20 minutos do transcorrer da lição, eu pedi a palavra e o professor que estava passando a lição no momento me deu a palavra e eu disse o seguinte: irmãos, ali todos, vários anciãos ali presentes naquela classe de professores, vários professores também, uma igreja grande de quase 3 mil membros, em torno de 3 mil membros, com 15 anciãos, e eu falei para aquela classe de professores naquela determinada ocasião: irmãos, eu lutei muito para falar isso, eu sei que esse é um ponto delicado da igreja, mas eu não posso deixar de falar. Eu tenho que dizer, nós temos que ter muito cuidado, a lição falava sobre casamento, era a lição 9, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de um terceiro elemento dentro do matrimônio, da relação matrimonial. Porque o inimigo, ele quer, da mesma forma que ele quer colocar uma terceira pessoa na relação matrimonial, ele quer também colocar uma terceira pessoa dentro da relação da divindade. E isso não é bíblico. E eu citei esses textos que eu li para vocês do comentário da lição, citei 1 Coríntios 8, 6. Teve até um irmão que ele tentou refutar, mas isso é irrefutável dentro da palavra. E aí eu perguntei para o professor: não é, professor, que são duas pessoas na divindade? E ele me disse: sim, são duas pessoas. E eu não sabia também que ele não acreditava na Trindade até então. Mas aí, queridos, o que eu fiz? Eu tirei xerox dessas partes do Patriarcas e Profetas, e no outro sábado eu entreguei na saída da classe dos professores. E nesse sábado eu também passaria a lição. E eu passei a lição. No mesmo sábado, eu passei a lição sobre este assunto. A lição 9, sobre casamento. E no final, eu falei sobre essa questão da divindade. Citei a noiva, o casamento da noiva e do cordeiro. Citei ali em Apocalipse que aparece apenas o Pai e o Cordeiro, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí a reação da igreja foi impressionante. No sábado seguinte, um pastor veio à classe que eu frequentava, que eu era ancião, que eu era um dos professores, e ele veio passar a lição e ele falou quase o tempo todo sobre o Espírito Santo e pouco da lição. Mas antes ele me chamou e falou assim: olha, eu soube que você trouxe aí algumas coisas para a classe com relação ao Espírito Santo. Eu falei assim: mas eu nem comentei do Espírito Santo. Aí ele falou assim: não, mas eu sei onde você quer chegar. Eu só vim dizer que eu vim passar a lição. Se tem algum problema para você assistir a lição. Eu falei assim: não tem problema nenhum, pastor. Mas eu fui muito bem claro para eles, a semana anterior, para eles não acreditarem em mim, para eles estudarem, pesquisarem na Bíblia, porque versos como aqueles existiam muitos outros. E aí ele pegou e falou assim: não, mas eu sei muito bem onde você quer chegar. Eu só vim avisar para você que eu vou passar a lição e o tema é contrário ao seu posicionamento. Eu falei assim: não tem problema, tudo bem. E eu assisti aquela lição. E todas as pessoas ali me bombardeando, falando que eu estava pecando contra o Espírito Santo, que eu estava sendo usado pelo diabo de forma indireta, mas eles falaram. E aí teve um momento que eu pedi a palavra. Eu perguntei: pastor, então me explica uma coisa. Se o Espírito Santo é uma pessoa, como que ele foi soprado por Jesus, como é relatado em João 20, 22? Como que o Espírito Santo também é mencionado como o Espírito de Jesus em Atos 16, 6 e 7? E aí teve uma outra irmã que eu não conhecia, que era a visita, que estava lá. E ela levantou a mão e perguntou para o pastor: então, pastor, eu não consigo entender isso, porque eu já estou estudando há um bom tempo, e eu também não entendo dessa forma. E ele pressionou aquela irmã. Mas só para resumir, queridos, a reação foi essa. Eu entreguei o material e no domingo o pastor me chamou na saída do culto e disse assim: eu fiquei sabendo que você entregou um material na igreja e eu queria pedir para você parar de entregar esse material, porque isso é uma falta de educação e uma falta de ética. E eu peguei e falei assim: pastor, mas o senhor viu o material que eu distribuí? Ele falou assim: eu dei uma olhada por alto. Eu falei assim: então, pastor, como você pôde perceber, o material que eu entreguei é um material oficial da igreja, cópia da lição e do espírito de profecia, que mal tem nisso? Ele falou assim: não, eu sei muito bem onde vocês querem chegar, vocês tiram o texto do espírito de profecia fora do contexto para defender o que vocês acreditam, mas eu só queria pedir para você parar. Se você quiser falar disso para as pessoas, aluga um ponto fora da igreja, chama quem você quiser e prega o que você está ensinando. Mas aqui dentro da igreja não, ele praticamente me expulsou da igreja, queridos. Mas eu saí dali naquele domingo à noite feliz,
porque eu estava sofrendo o mesmo que os discípulos sofreram. E eu falei para ele, pastor, então tá bom. Eu bati assim no peito dele, ele era um homem bem mais alto que eu, e eu falei para ele assim, pastor, então me perdoe. Se eu magoei você, me perdoa. Se eu magoei a igreja, me perdoa. Pode ficar tranquilo que eu não vou distribuir mais nada aqui dentro da igreja. Eu sei muito bem o que está acontecendo aqui hoje. Esse é um evento histórico. Aí ele falou assim, o quê? Por que evento histórico? Eu falei assim, o mesmo que aconteceu com os discípulos, que foram expulsos da sinagoga por pregarem que Jesus era o Filho de Deus, está acontecendo aqui hoje. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou entregar mais nada aqui na igreja. E eu saí, queridos, e a situação é que se desenrolou o tempo, eu voltei para o Espírito Santo, passei essa mensagem lá de São Paulo mesmo para minha mãe e para o meu irmão, eles estudaram, entenderam, e frequentando a igreja em Baixo Guandu, no Espírito Santo, a realidade foi que nós distribuímos também um material pela cidade, e só para encurtar a história, queridos, nós fomos excluídos da igreja. Nós continuamos, mesmo assim, frequentando a igreja, sabendo a verdade, mas dando nosso testemunho dentro da igreja da verdade. E nós fomos excluídos. E agora nós nos reunimos em pequeno grupo. Nós nos reunimos na casa da minha avó, ali em torno de umas 7 pessoas. E para a honra e glória de Deus, hoje nós tivemos o privilégio de sermos batizados em nome de Jesus nas águas. Para a honra e glória de Deus e para defender essa verdade. E eu quero dizer a você, amado, que se você ouve as pessoas falarem que esse povo que está saindo da igreja, não, queridos, eles estão sendo expulsos da igreja, que esse povo está sendo usado pelo diabo, não escute calúnias, queridos. Vá à fonte, pesquise para que você entenda se realmente essa é a verdade que está sendo declarada na palavra de Deus, para que você não seja enganado achando que os enganadores somos nós. Pesquise, é o que eu te peço. E testemunhe, não se acanhe de testemunhar. Se você tiver que ser expulso da igreja, que seja, mas ame os seus irmãos e continue testemunhando, não importa o que aconteça. E assim Deus estará com você e o Espírito de Deus vai guiá-lo para que você defenda toda a verdade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós e que o amor de Deus continue com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.